Temos que vencer a crise, mas para vencer a crise, temos que vencer o coronavírus. Eu volto a repetir, o inimigo da economia não é a quarentena, é a pandemia. Nós temos que vencer a pandemia para resgatar a economia do país. E o mesmo aqui em São Paulo. Para isso, todo o apoio, todo o suporte à ciência, à medicina e à saúde, porque ela que nos orienta para o combate ao coronavírus, o achatamento da curva, a proteção às pessoas e a salvar vidas, o máximo de vidas possíveis a serem salvas em São Paulo e espero também no Brasil. O cardeal arcebispo de São Paulo, o Dom Odilo, declarou recentemente, numa entrevista a um jornal aqui de São Paulo, uma frase que é uma verdade significativa. A economia existe em função das pessoas. Sem pessoas não é possível economia. Pessoas mortas, pessoas infectadas, pessoas doentes não proporcionam uma economia ativa e capaz de resgatar oportunidades àqueles que dependem desta economia. Portanto, volto a repetir aqui, o grande inimigo da economia é a pandemia. Se trabalharmos juntos, em harmonia, se considerarmos que o comando desta guerra é da saúde, da ciência e da medicina, nós poderemos superá-la mais rapidamente. Quero destacar também que é muito importante que a população de São Paulo compreenda a importância do isolamento social. Quanto maior for o isolamento social, maiores as chances de superarmos a fase mais dura da quarentena. O não isolamento social, a desobediência e estar em desacordo com a orientação da saúde e da medicina prejudica o conjunto de decisões do governo do Estado de São Paulo para a ativação econômica e a recuperação nesta área em São Paulo. Hoje vamos anunciar uma medida que vem ao esteio, vem no conjunto de uma medida anunciada ontem pelo prefeito Bruno Covas, sobre o qual ele falará na sequência. O governo do Estado encaminha hoje para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo projeto de lei para antecipação do feriado do dia 9 de julho para o dia 25 de maio, a próxima segunda-feira. A expectativa é de que o projeto possa ser analisado em regime de urgência e possa ter a aprovação majoritária dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da mesma maneira, e o Bruno Covas se referirá a isso, que vereadores e vereadoras avaliarão a proposta do prefeito no mesmo sentido, na mesma direção, com outros feriados, para a deliberação da Câmara Municipal de São Paulo. Essa medida do governo do Estado, que dependemos da aprovação, repito, dos parlamentares da Assembleia Legislativa, vai em sintonia com a proposta do prefeito e ao encontro daquilo que nos recomenda o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, do qual o secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, faz parte. Ficou muito claro que ao longo dos finais de semana e dos feriados, nos últimos 56 dias, nós temos índices mais elevados de isolamento, e isto contribui para o controle da pandemia. Portanto, com esta decisão, nós teremos um período mais prolongado de feriados e, com isso, desejamos, essa é a expectativa, possamos ter índices semelhantes aos demais feriados e aos finais de semana. Com isso também, nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana, do interior do Estado de São Paulo e do litoral, possam igualmente avaliar com as suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a estes feriados aqui de São Paulo, ou seja, dias 26 e 27 de maio, quarta e quinta-feira da próxima semana.
Eu não quero aqui antecipar, mas apenas para que vocês tenham a melhor compreensão. Repito, o prefeito vai se referir a isso de forma dedicada, mas havendo a aprovação da Câmara Municipal, nós teremos feriado aqui na capital de São Paulo na próxima quarta e na próxima quinta-feira. Sexta-feira, ponto facultativo. Se a Assembleia Legislativa aprovar a medida sugerida pelo Executivo, teremos feriado também na segunda-feira, dia 25. Se prefeitos e prefeitas de municípios da região metropolitana, interior e litoral, compreenderem e entenderem também como uma medida viável junto às suas câmaras legislativas, teremos dias 26 e 27 de maio também como feriados nestes municípios. Tudo isso com o objetivo de aumentar o índice de isolamento e permitir que as pessoas em casa possam estar protegidas e também os seus familiares. Vem de São José do Rio Preto, do jornalista Gabriel Vital, do Diário da Região. Gabriel, obrigado pela sua participação, você já está em tela. A sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Governador, o senhor estuda dar algum tipo de autonomia aos prefeitos do interior para que eles possam decidir sobre flexibilização do comércio, de atividades hoje consideradas não essenciais em suas cidades, até antes mesmo do dia 31? Gabriel, obrigado pela pergunta. Vou pedir ao nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que possa responder, se necessário, com comentários da área de saúde. Vignoli. Bom, muito bom dia. Primeiro saudar em nome do prefeito Edinho Araújo, a imensa maioria dos prefeitos de São Paulo que tem feito um trabalho excepcional no combate ao coronavírus. Hoje, às 16 horas, o prefeito Edinho Araújo apresenta o plano regional. Acho que na última sexta-feira ele teve uma reunião com os prefeitos da região, pactuando uma série de perspectivas aí no modelo da região, junto com o governo do estado. Quando atingirmos o dia D, ou seja, quando a ciência e a saúde permitirem esse retorno gradual das atividades, a gente poder implementar na região de São José do Rio Preto. Então, a autonomia dos prefeitos, em conjunto, pactuando as suas ações, mas com a garantia da ciência e da saúde, para que a gente possa ter um processo seguro de retorno gradual dessas atividades. Então, hoje, às 16 horas, o prefeito Edinho apresenta o plano da região aqui para o governo do estado. Obrigado, Marco Vignoli. Gabriel Vital, muito obrigado pela sua pergunta. Continue acompanhando aqui a nossa coletiva.